Pois bem, pessoal, então vamos aqui começar então a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu tirar esse fone aqui. E nós vamos falar hoje sobre Maaser, dízimo, né? E essa aula é uma aula dedicada aí ao pessoal que está comigo na mentoria coletiva. Então, caso você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, no YouTube, em alguma das redes sociais, é porque eu resolvi postar esse vídeo, né? Então vai ter algum tipo de edição, pode ter certeza disso. E é algo que eu quero compartilhar com todos vocês, tá? E eu digo para vocês que vai ser um dos conteúdos mais completos que eu já fiz sobre esse assunto. Também não dá para especificar e aprofundar muito sobre cada detalhe que eu vou falar aqui. Ou seja, por mais que eu explique isso daqui para você, ainda vai ficar pontas soltas. Ou seja, é um assunto tão vasto que dá horas e horas, dá para fazer uma série de vídeos para falar sobre isso, para a gente chegar a um entendimento melhor, né? Mas espero que esse vídeo ou essa aula ajude você a entender. Então, caso você esteja assistindo no YouTube, é porque eu resolvi postar. E eu convido você então para marcar o seu joinha, o seu gostei, o like, tá? Se inscrever no canal, caso você não é inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você acompanhar todos os vídeos que nós postamos. Outra coisa, me segue no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, você me encontra lá, para inclusive pegar outro conteúdo de vídeo que tem lá. Certo? Meus queridos, essa aula vai funcionar como? Eu coloquei aqui nesse papelzinho aqui uma cola de como mais ou menos eu vou levar aqui essa aula. Para você entender do que a gente vai falar aqui. Tem 6 tópicos aqui. Primeiro, nós vamos falar sobre a raiz da palavra Maaser, vamos falar do significado espiritual, gramatical e também das interpretações simbólicas das letras, certo? No segundo ponto, nós vamos falar sobre o dízimo é uma revelação de um espelho de água. Vamos ver isso também. Terceira coisa, nós vamos ver sobre as 4 aberturas da tenda de Abraão. E aí a gente vai começar, quando eu for falar desse assunto aqui, nós vamos começar a entrar no entendimento sobre a tzedakah, esse desejo, esse anseio que Abraão tinha de ajudar as pessoas. Então, nós vamos falar sobre essas 4 aberturas aqui dentro do entendimento judaico da época. Quarto ponto, vou falar um pouquinho, não dá para aprofundar muito isso aqui, tá? Abraão e Melquisedeque, o rei da tzedakah. Por que Abraão, então, resolve dizimar em Melquisedeque? E que conexão tem Melquisedeque com a tzedakah? Ó, tudo. Vamos ver um pouquinho aqui de tudo isso. Os 4 tipos de dízimo na Bíblia. Isso aqui é top, isso aqui é bacana. Isso aqui eu mesmo, particularmente, não vi ainda na internet, nas redes sociais. Deve ter, também não vou ficar procurando, né? Mas, assim, do pessoal que eu já vi, que eu acompanho aí, nunca vi ninguém falando sobre isso, especificando sobre isso. Inclusive, nós vamos ver aqui que dízimo que era dado para o pobre. E você vai ver como que Deus tratava o pobre. Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer muitas coisas. Inclusive, eu vejo alguns vídeos de alguns youtubers desigrejados, revoltados com pastores, com igrejas, né? Esse cara fica enriquecendo aí e tal, aquele assunto que a gente já sabe, né? E aí eu vejo que a maioria deles pega um argumento dizendo que o dízimo era só de verduras, de fruta, de coisas agrícolas. Será que é isso? Vamos ver isso também, tá bom? E olha só, uma palhinha sobre Jesus falando que os céus e a terra são sustentados pela Torá. Top, bacana também. Então, na verdade, tudo isso aqui que eu vou falar é um pouquinho de cada coisa. Esses tópicos aqui que eu coloquei aqui, dá pra gente pegar e cada um desses tópicos fazer mais um vídeo com mais profundidade. Porém, como diz o ditado, para um bom entendedor, um pingo é letra. Certo? Oramos, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe nesse momento de aula,
Abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, que o nosso espírito possa estar receptivo a essas revelações. Descortina, meu Pai, os nossos olhos de todo o véu grego romano. Tira, meu Pai, todo espírito de religiosidade, de fúria, de tristeza, de angústia e de rejeição aos princípios bíblicos. Senhor, abre a nossa visão espiritual para que nós possamos enxergar com clareza aquilo que o Senhor quer comunicar a nós através da tua palavra. Traz, meu Pai, entendimento para esse irmão, para essa irmã. Talvez essa pessoa venha carregada de feridas e mágoas devido ter ouvido muita coisa e ter vivido muita coisa negativa em relação a ofertas, a dízimo, a tudo que é financeiro dentro de um padrão de igreja. E essa pessoa está aqui nesse vídeo para procurar resposta. Que o Senhor, que o teu Espírito fale com essa pessoa agora. E a mente dessa pessoa seja curada, restaurada, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, vamos lá, tá? Eu sei que nessa edição, eu não vou, na edição do vídeo, eu não vou ficar corrigindo tanto erro aqui não, tá, irmãos? Então, se você está assistindo no YouTube, um erro de pronúncia, alguma coisa que eu falar que é errado e eu corrigir na hora, eu não vou cortar isso do vídeo não, vou deixar. Porque dá um trabalho, irmãos, e ultimamente sou eu que tenho editado todos os vídeos, tá? Então eu faço o esboço, faço as montagens, vou pregar, é um peso, entendeu? Ainda não temos condição ainda de pagar profissionais para fazer isso. Então, aí quando eu vou pegar esses vídeos para editar, e fora que é horas e horas para editar, bem bonitinho, bem certinho, né? Então, talvez não fique tão a desejar a edição, se você está assistindo depois, tá bom? Mas eu vou tentar fazer o máximo para ficar bacaninha. Tipo as palavras, as referências, eu vou colocar aí abaixo, o que eu citar aqui, né? Para ficar bacana, tá bom? E é isso daí. Que inclusive quem assistiu ou está assistindo ao vivo não vai ter essa possibilidade. Isso a gente só consegue fazer pós-edição. Então, se você está assistindo pós-edição, melhor ainda, né? Melhor ainda que você já vai ver as referências das palavras que eu vou citar. Certo? E aí, inclusive, o grego ou o hebraico que eu pronunciei aqui, e a minha pronúncia é péssima, eu já falei isso para vocês, e tenho um anseio, tenho um desejo que futuramente Deus vai me dar condição e eu vou fazer um curso de hebraico para ficar afinado, falar hebraico fluente. Imagina, hein? Glória a Deus. Vai acontecer isso, tá bom? Então, enquanto isso, vocês me amem, me suporte, né? Amados, vamos começar aqui com a palavra marcer, palavra dízimo. Então você já vai ver na edição aí a palavra, o termo. Ó, inclusive vou ficar olhando para cá, tá? Às vezes eu olho para cá e às vezes eu olho para cá, porque o meu esboço está aqui, na minha frente, no computador aqui. Então não se preocupe se eu ficar olhando aqui. O importante é você estar ouvindo o que eu estou falando, né? E vendo aí. Isso que é importante. Então vamos lá. A palavra marcer vem de um termo isharom, que significa 10ª parte. Também temos aí o termo aser, inclusive nós vamos falar bastante desse termo aqui agora, aser, que significa 10, e 10 significa acumular, enriquecer, tá? E temos também o termo, ó, olha as raízes semânticas, tá? O termo assar. Assar significa dar o dízimo, ou dar a 10ª parte. E aí, além de assar, nós temos assa, da mesma raiz anterior de assar, lógico, né? E aí, isso significa fazer, fabricar e realizar. Marcé, então, é uma prática, é uma obra que você desenvolve. É o ato de você dar a 10ª parte. Então quer dizer isso. Temos também aqui assor, tá? Que é 10º, ou porção, ou ordem. E, por fim, dentro dessa raiz semântica, eu anotei aqui, porque como tem a ver com 10, marcé, dízimo tem a ver com 10, eu coloquei aqui a palavra assim,
né? Tem um R aí, que é a palavra rico em hebraico, né? Que significa também o que tem muitos 10. E por que o número 10? O número 10, irmãos, representa a completude, algo pleno, né? O número 10 eu anotei aqui, peguei até da concordância Strongs, um comentário que diz assim, ó: na cultura hebraica antiga, os números tinham um significado simbólico e algo significativo. O número 10 frequentemente representa completude e ordem divina. Está encapsulado nos 10 mandamentos as leis morais e espirituais dadas por Deus a Moisés. O número 10 também aparece no contexto do dízimo, onde o décimo da produção ou os ganhos de alguém era dado como oferta para Deus, simbolizando, olha aí, os símbolos, os significados, confiança e obediência. Vamos pegar aqui então a estrutura gramatical de Maaser para a gente entender melhor o que eu já falei. Porém, conforme eu for falando, eu vou colocando aí na edição para você ver o que eu estou lendo aqui, você vai ver aí, tá? Primeiramente, nós temos a letra men, prefixo que indica um ato de ou substantivo de ação. E aí, o restante, aser, que é a raiz, como um padrão causativo ou substantivo. Portanto, maaser significa literalmente o ato de tirar a 10ª parte, ou o 10º separado. E aí, vou botar na tela para vocês, não vou ficar lendo versículo por versículo, mas temos aqui Gênesis 14, 20, Abraão deu dízimo de tudo. Nós temos aqui Levítico 27 e 30, todos os dízimos da terra são do Senhor. Nós temos aqui Números 18, 21, tenho dado aos filhos de Levi todos os dízimos. Então, esses versículos aqui é para você entender o ato de dar, o ato de entregar. A ideia central é separar a 10ª parte do todo, como algo que é consagrado ao Eterno, consagrado ao Senhor. Então, o ato deles dizimarem era isso, tá? Significado espiritual, né? E aí a gente vai entender aqui essa expressão aser, que eu já disse para você. Aser, que é 10, que tem a ver aí com acumular, tem a ver com riqueza. Então, essa raiz, nós temos aqui as letras, as palavras. As letras, Ain. Temos aqui Shin e Resh. Aser, tá? Ain, Shin e Resh. Normalmente, Ain, irmãos, quem me acompanha aí mais tempo sabe que essa daqui é uma representação simbólica das letras, né? Eu já expliquei para vocês várias vezes sobre algumas dessas letras. Ain, que é essa primeira letra que aparece em Aser, é visão espiritual. Ain é os olhos. Inclusive a imagem pictográfica de Ain é um olho, entendeu? Que tem a ver também com percepção, tá? Segunda letrinha é Shin, que significa transformação, tem a ver com fogo divino. Inclusive a palavra fogo, que é Esh, vem dessa mesma raiz do Shin. Por exemplo, Shalom, Shaddai, tudo com sh, tá vendo? Tudo tá ligado a isso. E a terceira letrinha aí é Resh, que a gente lembra logo de Rosh. Rosh é cabeça. Lembra quando a gente faz as ministrações sobre o Yom Kippur, que a gente fala do Rosh Hashanah, cabeça do ano? Então, Resh é cabeça, tem a ver com intenções. E aqui o entendimento também é primícia, primeiro, ou aquilo que vem na nossa mente primeiramente. Pois bem, essa expressão, então, aser, nós vamos aqui ter um entendimento, olha o Ain, um ato de visão espiritual, representado pelo Ain, e não apenas só financeiro. Segunda coisa, Shin, o ato transformador, ou seja, algo que queima de dentro de nós o ego, a avareza, e nos ensina a ser generosos. Terceiro, o reconhecimento de Deus como o primeiro, Resh, como a cabeça. Então,
Olha que top isso, né? E lógico que eu estou falando para vocês que são representações simbólicas. E por que que eu coloco isso nos estudos? Que é para você ver como que foi montado essa palavra e qual que era o entendimento por trás. Mas é lógico também que dentro desse entendimento a gente pode chegar a vários significados, entendeu? Aí vai da revelação que você quer passar em relação àquela palavra. Em outras palavras, o dízimo, irmãos, o dízimo, ou esses 10, essa 10ª parte, é realizar uma ação, uma obra de dar a 10ª parte para alguém, colocando o quê? Visão espiritual, algo que vai transformar a pessoa e também a primícia. Inclusive, quando aparece Resh em Maasé, Resh é a última letrinha, tá? Do hebraico, que é cabeça, e tá ligado aqui com primícias que eu acabei de falar para vocês. Em muitos versículos bíblicos, o dízimo é uma primícia, tem que ser a primícia, entendeu? Ou seja, o dízimo é a primícia, é a primeira coisa que eu vou dar, traz o entendimento de resh, é a primeira coisa que eu vou pensar. Então, quando eu tenho o meu ganho, quando eu pego o meu salário, a primeira coisa que eu penso, resh, é de dar a primícia. Então, olha aí o sentimento ou o sentido intrínseco das coisas. É muito forte isso, irmão. Tá? A palavra maaser, que na concordância Strongs é a referência 46-43, que também significa uma 10ª parte. Quem mais a gente pode ver aqui? Agora vamos falar de todas as letras, incluindo o men, tá? Que eu falei aqui só de aser, né? 10, 10ª. E maaser, então, vamos ver cada uma das letras. A primeira letra de maaser é men, como você vai ver aí. E men tem a ver com água, fluxo, revelação, bênção e algo divino, uma bênção divina, né? Segunda letra, já falei para vocês que tem a ver com aí o ain, né? E o assé, a palavra asser. Então, é olho, é visão e é vigilância. Terceira letra de Maasé, Shin, fogo, presença divina e transformação. E o resh, acabei de falar para vocês, cabeça, liderança e princípio. Na palavra maaser, dízimo, então nós temos aqui o men, o dízimo como um fluxo espiritual, só um fluxo de bênção. Direto eu falo para as pessoas aí, ó, o fluxo da glória de Deus, o fluxo da bênção de Deus, né? Por que tem a ver com fluxo? Porque tem a ver com água. A palavra men, ou a letra men, quer dizer, é água, que dá a esse entendimento, entendeu? E quando fala de men como água, inclusive quando o men é fechado, e o caso aqui na letra Macé não é o men fechado, é o men aberto, você vai ver aí a diferencinha do men aberto e do men fechado. Vou colocar na edição para você. Aqui é o men aberto, ou seja, é algo que já está revelado. É uma revelação para todos. E quando o men é fechado, traz o entendimento de algo que está oculto, escondido. Então, é isso. É o fluxo da bênção, é quem dá com fé, é ativar o fluxo das águas da provisão divina. Então, quem dizima está alcançando isso, tá? Segunda letrinha, então, dentro dessa palavra Maasé, e lembra que isso é uma representação simbólica, tá? Para os teólogos aí não ficar pegando no meu pé. E isso aqui eu dou a título de curiosidade, não quero criar doutrina em cima disso, não quero ser ali tá o expert. Não, irmão, não é isso não. Eu quero só oferecer para as pessoas uma forma hermenêutica de se interpretar o texto de outro olhar, com outros óculos, entendeu? Com outra cosmovisão. E essa cosmovisão mais judaica, no caso, entendeu? Que é a origem, né, das coisas. Pois bem, Ain representa os olhos espirituais abertos. A prática do dízimo exige uma visão aberta, uma visão que vai além do materialismo. Só dizima quem tem. Fala que não é. Só vai dizimar quem não fica cego pelo materialismo ou pela avareza. Terceira palavrinha. Ou terceira palavrinha, terceira letra. Estou dizendo que eu não vou cortar, não, viu, irmão? Vai ficar aí. Ó, Shin, o ato de dizimar pode ter o poder de santificar e purificar.
Porque Shin é fogo, lembra que eu falei que você quer fogo? E o fogo que transforma. Então, quer ter uma vida financeira e geral transformada, santificada? Dizima, dizime. Por último, então, Resh, a letrinha Resh, que indica que dizimar é reconhecer Deus em primeiro lugar e reconhecer Deus como a cabeça, como a origem de todas as coisas. É forte. Mas eu poderia também, irmãos, usando essa mesma dinâmica aqui, eu poderia dizer que o dízimo é men, inclusive o men aqui é aberto, tá? São as águas que fluem e nos revela o Macom. Eu vou colocar na edição aí essa palavra Macom. Macom é a palavra chamada lugar. Aí você viu que eu coloquei aí barra Deus, né? Macom é uma expressão usada pelos judeus que quando Jacó, lembra de Jacó dormindo lá, teve o sonho, inclusive nesse episódio, quando ele acorda do sonho, que ele vai fazer o voto de dizimar, tá ligado tudo isso, lembra? É Gênesis 28, pois bem. Lá, quando ele fala assim, esse lugar não é outro lugar, senão Betel. Senão o quê? Casa de Deus. Então, essa expressão aqui não é outro lugar, senão casa de Deus. Essa expressão, outro lugar, Macom. Então, traz essa ideia de Deus ser um lugar, um ambiente, entendeu? Onde podemos habitar. E, ao mesmo tempo, também o ambiente ser consagrado a Deus, e no caso ali vai se tornar o quê? Betel. Então, é duas perspectivas, duas dinâmicas, duas formas da gente olhar. Deus sendo um lugar onde que eu vou habitar, então, a gente está habitando em Deus. E também Deus habitar no lugar. Essas duas dinâmicas. Macom, Deus, o lugar. Ain é a visão, é o entendimento. Então, as águas que fluem revelando o lugar, revelando Deus, que nos traz ou nos faz enxergar, Jacó não enxergou ali a casa de Deus, que nos faz enxergar com os olhos do nosso entendimento o que Deus quer. Aí a outra letra, Shin, e que também ativa o fogo, Shin, ativa o fogo do Espírito, purificando o quê? A nossa mentalidade, Resh, mente, pensamentos, a nossa mentalidade. Então, pode ser interpretado desta maneira. Pois bem, vamos encerrar e vamos agora para o segundo momento do estudo. Dízimo é uma revelação de um espelho de água. E por que eu coloquei isso? Porque eu estudando aqui, inclusive a Marcé, primeira letra, que é a letra Men, que no português aqui vai ser M para nós, deu origem a várias palavras. E aí eu fiquei pensando nisso, pensativo nisso, e Deus então começou a trazer para mim lembranças de versículos que têm a ver com isso, entendeu? E aonde eu encontro essa palavra? Por exemplo, a palavra água. A palavra água, irmãos, que é a palavra ma'im no hebraico, que a primeira letra é men. Provérbios 27, 19. Assim como a água, aí a palavra aí, ma'im, concordância Strongs 43, 25, a referência, tá? Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. É forte, irmão. É forte, entendeu? Macé, Maim, tem a ver com essa água. E eu sei, irmãos, eu sei de experiência espiritual, e também não só de experiência espiritual, no livro Os Sete Olhos de Deus, que é o livro que eu escrevi, eu falo sobre um tipo de cativeiro que é um cativeiro espiritual, que as pessoas ficam, inclusive, como que as coisas se conectam, inclusive no capítulo que eu falo sobre visão espiritual, tá? E lá a gente fala sobre vários dons proféticos. Eu falo sobre visão, como a pessoa tem uma visão, né? E lá eu falo de um tipo de cativeiro, que é o cativeiro dos espelhos, onde os demônios prendem uma pessoa e ele tá aqui, tem um espelho aqui, outro aqui, outro aqui. Para onde a pessoa se vira é um espelho.
E cada espelho que ele se vira para se ver, ele tem uma autoimagem torcida dele, diferente dele. E o diabo quer que a pessoa fique olhando nesses espelhos, e o que o diabo reflete não é nem o que a pessoa está se vendo, é um espelho mágico. O que o diabo reflete ali, a pessoa se convence de que é. Então, pessoas que têm uma autoimagem torcida, uma autoestima negativa, problemas consigo mesmo, da sua identidade, tem tudo a ver com isso. Então, no mundo espiritual, águas são espelhos, entendeu? É lógico, isso também literal. Se você ir num rio de uma água cristalina, quando você olhar assim para baixo, você não vai ver o seu rosto. É um espelho, entendeu? Ó, a palavra Ma'in refere-se principalmente a águas, de várias formas e com vários usos, né? É um elemento fundamental na Bíblia, simbolizando vida, purificação. Também significa caos, né? Porque nós temos aí o dilúvio. E também a provisão divina. E aí, quando eu falo da provisão divina, eu me lembro do Moisés batendo na rocha e a água saindo. A água é essencial para a sobrevivência física, para a prosperidade agrícola e a limpeza nos rituais de purificação nas escrituras e no entendimento hebraico. Então a água tem a ver com isso. Inclusive a água também tem uma conexão direta, né, com Jesus falando: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então a palavra sendo água. Olha que forte, né? Mas nós temos uma palavra aqui, ó, diz assim: assim como a água, Maim, reflete o rosto. A palavra reflete, que é a palavra apanim no hebraico, e também, eu já vou falar logo as duas, né? Reflete o rosto. São duas palavras com a mesma raiz semântica, tá? Apanim e lapanim. Essas são as traduções. A palavra hebraica panim refere-se ao rosto ou presença de uma pessoa, de uma entidade. É frequentemente usada no contexto para estar na presença de alguém ou diante de alguém. O termo também pode denotar o semblante ou a expressão de uma pessoa, refletindo as emoções ou até mesmo as atitudes. Em um sentido mais amplo, panim pode significar também a presença de Deus, como estar diante do Senhor e buscar a sua face. Então, refletir, arpanim, e rosto, lapanim, ou apenas panim. Ou seja, apanim e lapanim, refletir e rosto. Palavras próximas, né? Que vai representar aí quem somos ou que nós estamos aparentando ser. E eu anotei aqui Tiago capítulo 1, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: portanto, se alguém é ouvinte da palavra de Deus, tá? E não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Precisa comentar mais alguma coisa acima disso? Vou repetir o versículo. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, o reflexo, né? Conexão aí com a água, com o espelho, com tudo que a gente está falando aí. Versículo 24. E depois de admirar a si mesmo, nossa, que bonito, nossa, como eu sou belo, como eu sou isso, ou negativamente, né? Sai e logo se esquece da sua aparência. Aí eu coloquei aqui uma frase que diz... Por que eu coloquei esse títulozinho, esse subtítulozinho, que dizimar é como um espelho de água? Dizimar, então, é enxergar a si mesmo nos outros. É o que eu desejo para mim, eu desejar para os outros. É quando eu me olhar, eu ter aquela reflexão. Como que o meu semelhante, como que o meu próximo está? Será que eu posso ajudar? Será que eu não posso ajudar? Então, por que eu trouxe essa correlação que dizimar é um espelho de água? Porque tem a ver, está ligado diretamente, é se enxergar. Então, quando eu vou para abençoar alguém, para dizimar na vida de alguém, para contribuir com alguém, eu estou me vendo naquela pessoa, porque eu quero ajudar aquela pessoa. Então, é se enxergar a si próprio nesse espelho de água.
Espelho d'água. Top, top, top. Existem muitos exemplos na Torá onde os antepassados deram o dízimo. Nós temos Abraão, nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre isso, Gênesis 14. Nós temos Jacó, Gênesis 28, citei um pouquinho. Temos também referências de Levítico 27, do 30 ao 31, de Deuteronômio 14, 22, 14, 28. E que mais? Números 18, 21. Também Deuteronômio 26, 12. E se eu fosse parar para citar e ler todos esses versículos, não, ficaria horas e horas. Mas preste atenção, uma coisa aqui que eu vou falar para vocês. No Shema Israel, e a língua tem que enrolar mais um pouquinho, né? No Shema Israel, acho que é assim que pronuncia, que é o mandamento máximo, que é o ouve Israel, né? Deuteronômio 6, que é uma coisa muito importante para os judeus. Lá, Deus vai declarar o seguinte: vocês devem amar a Deus de todo o vosso coração, com toda a vossa alma, e qual é a próxima coisa? Com todas as vossas posses. Com todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todas as vossas posses. E aí, há uma pergunta que os rabinos fazem, que é o seguinte: por que no Shema Israel foi colocado amar a Deus com todas as suas posses? E a resposta é que para um judeu é tão difícil desapegar do dinheiro, é tão difícil, que é mais fácil desapegar da alma, desapegar da vida, entendeu? É algo tão intrínseco, tão ligado ao dinheiro, que Deus já declarou: olha, quando vocês forem me amar, ame de todo o coração, ame de toda a alma e ame também com todas as posses. Porque é algo que está tão intrínseco, tão grudado na pessoa, que para amar a Deus, nós temos essa condição, amar a Ele também com posses. É um sentimento de avareza, então Deus já prevê isso e já fala isso. E a gente sabe, irmão, quantas pessoas que começaram a prosperar muito financeiramente, ganharam milhões ou bilhões e de repente se desviaram, foram para as iniquidades ou começaram a desacreditar em Deus porque viram o poder que o dinheiro tem de comprar pessoas, de gerar esquema, de corromper todo mundo e a pessoa se achar como Deus. Talvez não é a realidade de todo mundo que está aqui me assistindo, mas existe isso. A pessoa ganhou muito dinheiro e de repente ele se apegou tanto que aí é aquelas referências que a gente faz da avareza, de Mamon, entendeu? Dominou a pessoa. Por isso que Deus, no mandamento mais importante para os judeus, amar a Deus todo o vosso coração, toda a vossa alma e com todas as vossas posses. Ou seja, mesmo com muito dinheiro, ame a Deus. Ame a Deus. É isso que ele quer dizer. Pois bem, as 4 aberturas, e aqui a gente vai começar a entender e vamos começar a entrar dentro desse entendimento da Tzedakah, certo? As 4 aberturas da tenda de Abraão. O versículo que eu anotei aqui é um versículo referente, faz uma referência a isso, porque o que eu vou citar aqui é apenas uma tradição judaica, tá? E essa tradição judaica, então, nós pegamos esse versículo para embasar, certo? Dentro da tradição judaica, eles dizem que a tenda de Abraão era uma tenda que tinha 4 aberturas. E Abraão, por ser um patriarca generoso, ser conhecido pela sua generosidade, o entendimento que eles tinham é por que na tenda de Abraão tem 4 aberturas ou 4 janelas. E o entendimento deles é o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. Assim como a tenda possuía 4 aberturas, que dava espaço, abertura, para as 4 direções do deserto, para ele visualizar estrangeiros e pessoas que passavam por ali no deserto, para convidar essas pessoas para entrar na sua tenda e assim usufruir da sua hospitalidade. E assim então devemos reconhecer as pessoas nos seus respectivos, vou botar entre aspas, tá? Poderes ou condições sociais,
se realmente desejamos ser descendentes no espírito ou na carne de Abraão. Estender a mão para quem se encontra no caminho e sempre procurar ajudar o nosso semelhante é algo que Abraão fazia e realizava. E aí nós temos aqui, irmãos, 1 Crônicas 9, 22, 24, que daí eles acreditam que esse texto aqui, que eu vou ler para vocês, indica que o exemplo que Davi vai tomar aqui é espelhado nessa tenda de Abraão que tinha 4 aberturas, entendeu? É isso que eles vão dizer. O texto diz o seguinte: todos esses escolhidos para serem guarda das portas foram 212. Foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e os seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, olha aí, na casa da tenda, junto aos guarda, olha o versículo 24. Os porteiros estavam nos 4 lados, Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Então eles acreditam que o que Davi está fazendo aqui agora na tenda e também sucessivamente no templo vai ser feito, é esse modelo de ter então 4 aberturas para os 4 lados, com a intenção de quê? De ajudar geral, todo mundo. Curiosidadezinha aqui, para a gente começar a entrar então no entendimento de Tzedakah. Há um rabino, teólogo, antigo, você vai ver aí o nome, que era conhecido como Gaon de Vilna. Na verdade, esse era um apelido, ou como ele era conhecido, esse teólogo, tá? E o nome dele é Yahu Ben Shamon, acho que é assim que pronuncia. E ele tinha um ditado, ou uma alegoria, de que quando a pessoa fecha a mão, olha aí, a mão fechada, tá? Ou então assim, com esse dedo aqui assim. Mas vamos usar assim, tá? Com a mão assim, ó. Percebe, ele falava assim, percebe que todos os dedos parecem que estão do mesmo tamanho. É isso que ele dizia. Porém, quando obedecemos ao mandamento do Senhor e abrimos essa mão, vamos perceber que os nossos dedos, eles têm tamanhos diferentes. Quando está fechado, parece que todos são do tamanho igual. Quando abrimos, percebemos que são de tamanhos diferentes. E ele diz que o significado disso é que nós temos que abrir as mãos para ajudar pessoas de diferentes situações, de diferentes necessidades. Então, é uma fala que ele diz sobre a tzedakah, da gente ajudar as pessoas independente das suas necessidades. E agora, então, nós vamos para o 4º tópico, para falar, então, sobre Abraão e Melquisedeque. Meus queridos, Abraão e Melquisedeque, a gente encontra aqui, eu vou ler rapidinho. Eu sei que todo mundo já conhece essa passagem bíblica, mas eu quero ler aqui para vocês Gênesis 14, do 18 ao 20, que diz assim, ó: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Não dá tempo da gente aprofundar nisso daqui, de falar que esses são os elementos do corpo e do sangue de Jesus, né, da ceia do Senhor. E aí muitos vão, né, interpretar como o Melquisedeque sendo da mesma linhagem, por isso que Jesus citou, né, pão, vinho, tal. Tem essas coisas aí, é bacana entender isso. Não dá tempo da gente entrar nisso, tá? Mas, pois bem, Melquisedeque trouxe pão e vinho, que são 2 elementos riquíssimos que dão força, que dão vigor. E lembrando que o contexto aqui de Gênesis 14 é uma guerra que está acontecendo. Abraão com seus 318 soldados lutando contra 5 reis. Imagina, irmãos, as 5 nações mais poderosas da época. Abraão derrotou todos eles. Os 5 juntos. Quem são hoje os países mais poderosos do mundo? Poderia citar assim de cabeça, também não sei. Poderia citar aqui Rússia, China, Estados Unidos. Que mais? Sei lá. Algum dos países da Europa, como a Suíça, riquíssima, né?
os países mais poderosos que existem. Sei lá. Abraão pegar todos eles e derrotar todos. E derrotou, tomou os despojos. Abraão já era rico, ficou muito mais rico ainda, muito mais famoso do que já era, muito mais poderoso e tudo mais. Mas é que o segredo é, por que que Abraão vai dizimar, inclusive dessas riquezas, desses 5 reis, por que que ele vai dizimar tudo em Melquisedeque? Antes, deixa eu terminar de ler aqui para você. Melquisedeque então trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Pronto, ele deu essa bênção espiritualmente para o Abraão, e aí o restante do versículo: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E nos versículos anteriores, depois você lê aí o Gênesis 14, você vai ver que Abraão pegou os despojos, tanto de ouro, de prata, de coisas preciosas, como também de alimento. E aqui então a resposta que você quer. Ah, dízimo é só de coisas agrícolas. Não, meu irmão, não. Tanto aqui nessa passagem diz que Abraão deu dízimo de tudo. É de tudo, irmãos. O dízimo é de tudo, não é só de coisa agrícola, não. Porque esse é o argumento dos YouTubes, dos YouTubes aí da internet da vida. Ah, vocês têm que ir lá para a igreja e leva um saco de arroz, leva um saco de feijão e dá o dízimo disso, entendeu? Com coisa que a pessoa ganha, né? Isso. A pessoa ganha dinheiro e vai comprar isso. A sociedade de Israel na época, e não só no Antigo Testamento, como também na época de Jesus, era 100% agrícola, entendeu? E agora nós vamos falar sobre os 4 tipos de dízimos e você vai entender. E é muito forte esse entendimento. Então, qual que é o entendimento aqui? Por que que Abraão, então, vai dar esse dízimo para Melquisedeque? Primeiramente, antes de te responder diretamente, deixa eu te dar uma curiosidade, que o entendimento judaico, eles dizem, não é a Bíblia que diz, tem que deixar isso bem claro para você, eles dizem que Melquisedeque não era Jesus, não era uma manifestação cristofânica. Melquisedeque também não era um anjo, como alguns interpretam, né, de uma linhagem parecida com a linhagem de Jesus. Não, eles acreditam que Melquisedeque era Sem. Sem era o filho de Noé, entendeu? Por isso que deu origem aí os povos semitas. E aí esses povos semitas, que eles vêm de Noé, e Noé você sabe, Gênesis capítulo 8, você vai ver Noé levantando o altar e fazendo rituais para apresentar diante de Deus ofertas, entendeu? Então eles acreditam que Noé passou o sacerdócio para Sem, e Sem agora está ensinando Abraão, ou seja, Sem está sendo um mentor, um pai espiritual para Abraão e ensinando ele. Por isso que aonde Abraão está ali o Melquisedeque ajudando, dando pão, dando vinho. E eles acreditam que não só isso, ele ensinou Abraão a levantar altares, ensinou Abraão a Torá mística. Eu não sei se você sabe que a Torá ela não começa quando Moisés vai para o monte e lá o dedo de Deus vai escrever nas tábuas, não. Houve um período, só para você ter ideia, entre Adão e Moisés, temos aí pelo menos 2.500 anos, aproximadamente, tá? 2.500 anos de Torá oral, de Torá mística. Como aqui é Torá mística, tá? Gênesis 14 é Torá mística, não tem um mandamento, não tem nada escrito, é passado de geração em geração de uma forma oral. Hoje a gente vê muitas religiões fazendo isso, né? Não tem um cano, não tem um livro, não tem uma escritura, eles vão passando o que uma entidade fala, o que o Espírito fala. Então, a Bíblia já foi isso. Para você que fica com esse preconceito, a Bíblia já foi assim. Então, quem olhava e dizia, que coisa mística é essa? Que coisa estranha que é essa? A Bíblia foi assim. E os mandamentos foi passado assim. Então, nós temos aqui dentro da Torá mística, ou a Torá atemporal, alguém praticando o dízimo.
Inclusive, o dízimo não faz parte dos sacrifícios de expiação. Não faz parte do conjunto de corban. A palavra corban é sacrifício, tá? E numa das séries que eu vou fazer, eu vou falar muito sobre essa palavra. Corban vem da raiz semântica de se aproximar. Então, sacrifício era algo que aproximava a pessoa de Deus. Corban também significa aproximar. Aproximar de quem? De Deus. Então, a ideia, o entendimento espiritual que o sacrifício te aproxima de Deus. Aquele distanciamento por causa do pecado, da iniquidade, quando você levava o seu sacrifício, a sua oferta, você estava se aproximando de Deus. É esse o entendimento judaico, bíblico e espiritual da época. Acredito que hoje, até hoje é assim. O sacrifício nos leva para perto de Deus. Não é à toa que o sacrifício de Jesus fez isso e faz isso. Todo pecador que se converte, que acredita no sacrifício de Jesus, isso traz essa proximidade dele e Deus. Pois bem, então a cultura judaica acredita nisso, que Sem era Melquisedeque, que Melquisedeque, então, que é Sem, vai ensinar Abraão. Então, em resposta ao discipulado, em resposta ao que Sem, que é Melquisedeque, vai corresponder a Abraão, nessa resposta Abraão vai pegar o dízimo de tudo que ele ganhou, de tudo, tá? Dos alimentos, dos mantimentos e dos dinheiros, dos ouros, da riqueza que ele ganhou dos 5 reis, que é muito. Imagina o PIB, imagina o que um país, o que uma nação vale. É pegar toda essa fortuna, bilhões, trilhões de dólares, se fosse hoje, de 5 países fortes aí da época. E ele então resolve dar o dízimo de tudo isso para Melquisedeque, que no caso é 100. E aí eles acreditam então que ali ele está praticando esta Torá oral, entendeu? E então eles acreditam, e aí é que o dízimo vai ser adicionado então como um dos elementos de que eu já disse para você aqui, que é de obediência, de confiança, e eu digo também, acrescento mais, de dependência, tá? Mas qual que é o princípio aqui? Honrar. Melquisedeque, você trouxe pão, você trouxe vinho, isso que a Bíblia está dizendo, tá, irmãos? Que a cultura judaica diz, Melquisedeque, você trouxe pão, você trouxe vinho, você me ensinou a como cultuar, como levantar altares, você me ensinou a Torá, me discipulou. Então, em resposta a isso, em honrar você, eu sei que você não é tão poderoso, eu sei que você não é tão forte, não é tão famoso, não tem tantas curtidas, não tem tantos seguidores como eu, não tem tanto dinheiro na conta bancária como eu tenho, mas eu reconheço você não como uma figura de status, não como não, nada disso. Eu reconheço você como uma figura espiritual e em honra eu vou te abençoar. E aí a gente tem Hebreus capítulo 7 que deixa bem claro que lá a expressão diz que o maior é que abençoa o menor. Aí tu fala, poxa, se o menor é abençoado pelo maior, não deveria ter sido Abraão? Ah, não, dízimo de Abraão foi que abençoou. Não, é o contrário no entendimento deles. Porque o entendimento é espiritual. Ele quer dizer assim, Abraão venceu a guerra, ou venceu as guerras, e teve todas essas vitórias por causa do discipulado que Melquisedeque deu a ele. Do pão, do vinho, para os soldados de Abraão, inclusive, para fortalecê-los na guerra. E aqui nós temos o paralelo, então. E segundo a tradição judaica, aqui vai fazer a separação do poder bélico, financeiro e do poder espiritual. Junta essas duas coisas. Então nós temos aqui o Abraão que vai lutar fisicamente, o Abraão que vai pegar o seu exército e vai derrotar os inimigos, e a figura de Melquisedeque sendo o sacerdote que vai ajudar ele espiritualmente a conquistar tudo. E em resposta a isso, ele dizima. Fala que não é bacana, que não é bacana esse entendimento, que não é top esse entendimento. Aí, por que eu disse para vocês que Melquisedeque, então, é o rei da Tzedakah, como eu disse para você? Nós vamos pegar aqui a etimologia simbólica dos nomes, tá? Tanto de Melquisedeque como a Bíblia diz que ele é rei de Salém. Você está vendo aí a palavra Melquisedeque, que pode ser traduzida como meu rei é justiça, meu rei é justiça, ou o rei da justiça. E aí também tem a palavra
Salém, que deu origem também a Shalom, né? Uma palavra bem conhecida por todos vocês. Shalom. E o que significa Salém? Significa paz, completude. E aí, a palavra tzedakah, que significa obra de justiça, a gente começa a conectar. Então, a primeira, vou usar essa expressão, tá? A primeira tzedakah, nós estamos vendo aqui quem é que vai ensinar Abraão, e ele também acaba recebendo, que no caso é Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ao abençoar espiritualmente Abraão, ele consegue vencer. Em resposta à vitória que ele tem, Abraão resolve fazer justiça. O que é fazer justiça? É ser justo. Então a tzedakah aqui está sendo dada, se a gente for olhar pelo olhar bíblico, está sendo dada para um rei, não para um pobre. Depois disso, que a gente vai ver agora, essa tzedakah foi dada a um pobre, entendeu? Nós vamos ver isso. Essa obra social, essa ação social que foi dada a um pobre. Mas na origem aqui, olha a tzedakah, olha o dízimo sendo aplicado, mas dando a uma pessoa que tem poder, que tem fama, que é o rei de Salém, segundo a Bíblia, rei de Salém. Então, Abraão, ele dá essa resposta e ele está cravando, ele está confirmando, determinando a justiça de Deus foi feita. Eu venci os 5 reis. Então eu estou em resposta agradecendo e fazendo o quê? Justiça, sendo justo. Aí nasce também a pessoa do tzidik, né, que é o justo. E eu lembro você de, meu Deus do céu, vai conectando muitas coisas, né? E eu lembro de você do apóstolo Tiago diz: a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Então, o tzedik, o justo, aquele que pratica a tzedakah, ele também tem autoridade na oração para curar pessoas, porque não é que ele não erra, não é que ele não peca, ele peca, mas ele é o cara que pratica a justiça. Mas ele é essa pessoa que oferece a sua tzedakah. Então nós temos aqui esse início. Então, por isso que eu coloquei entre aspas, tá? Como Melquisedeque sendo o rei da tzedakah, tá bom? O rei, no sentido de ser o primeiro, né, a desenvolver esse princípio. E também a Bíblia diz que ele é o rei de Salém, ou seja, o rei da paz, o rei da completude, o rei que traz a plenitude das coisas, completude das coisas. Inclusive, a palavra shalom também tem a ver com prosperidade. Aí você conecta isso com Marcé, com 10, com rico, com prosperidade. Ou seja, tá tudo conectado. Dízimo, paz, completude e justiça. Tá tudo conectado, biblicamente falando e espiritualmente falando. Então, você só tem benefícios de dizimar, tá? Mas nós vamos entrar aqui no próximo ponto, no quinto, tá chegando no final, né, irmãos? Que é algo muito importante, para não falar importantíssimo, que é você entender 4 tipos de dízimos. Para quem era? Primeira coisa que eu vou te falar antes de entrar nesse assunto é que todas as referências bíblicas para dízimo é dado para pessoas. E a igreja evangélica cometeu um erro muito grande ao conectar o dízimo com Malaquias capítulo 3, versículo 10, traz o dízimo para a casa do tesouro. E qual foi a aplicação ao longo de muitos anos? E ensinou as pessoas errado? Não, traz o dízimo para a nossa instituição, para a nossa igreja, para nossas paredes, para o nosso ar-condicionado, para a gente comprar um tempo, para a gente comprar não sei o que e tal, só com coisas materiais. E nessas de coisas materiais, quantas pessoas deixaram de ser assistidas? E os pastores, com essa desculpa de que eu vou comprar ar-condicionado, carro, não sei o quê, no final das contas, quando era para ajudar pessoas, eles dão, não, é porque a obra precisa, eu preciso comprar o telão da igreja. E não é pecado ter nada disso que eu estou falando, tá? Que eu tenho um telão lá na nossa igreja também. Mas o que adianta eu ter o telão e não assistir os pobres, a viúva, o estrangeiro, e não ajudar pessoas, entendeu? O que é mais importante, o CNPJ ou uma pessoa? O que vale mais no mundo espiritual, o CNPJ ou uma pessoa? Responde. Pois é, você sabe que é uma pessoa. E por isso que a gente cometeu um erro muito grande. E agora, para reparar isso, meu Deus, é muito difícil.
Pois bem, é só uma pincelada, também não dá para me aprofundar para falar de cada um tintim por tintim, tá? Mas eu quero dizer para você, anota aí, eu não vou ler os versículos, senão a gente fica um vídeo hiper grande. Como eu disse para você, dá para fazer uma série só para falar disso. Primeiro tipo de dízimo é o Maaser Rishon. Tá aí na tela, você vai ver que é a produção agrícola, ok? A produção agrícola. Israel, repito, já falei isso, Israel na época do Antigo Testamento e na época de Jesus era 100% agrícola, ou seja, toda a renda financeira era agrícola. E aqui eu vou adiantar um versículo, eu ia deixar para o final, e já vou ler para você aqui de Mateus 23, que fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Todas essas hortaliças aqui, o coentro ou cominho, são coisas pequenas. Ele está falando do dízimo dos pobres, que os fariseus eram tão zelosos que não deixava escapar nem o dízimo da hortelã, uma coisa barata, simples, boba, da hortelã, do coentro, né? E do cominho, todas essas hortaliças aqui, era de agricultores pobres. Ou seja, eu plantei aqui uma cebolinha em casa aqui, o fariseu era tão rígido, tão certinho, que ele ia exigir o dízimo daquilo dali. Então, até dos pequenos produtores eles cobravam. E Jesus está falando, vocês... É engraçado que vocês veem esses mínimos detalhes, cobram tudo isso, mas vocês não passam de hipócritas, de falsos, de mentirosos. Para uma coisa vocês é top, para outras vocês deixam escapar. Tem uma expressão que eu estou esquecendo aqui, como é que era? Vocês coam ou filtram um mosquito, mas deixa passar um avião. Era tipo isso, entendeu? Os fariseus estavam tipo isso. Pois bem, mas voltando aqui o entendimento, Números capítulo 18, do versículo 21 ao 24, vai falar sobre esse dízimo, esse primeiro tipo de dízimo, que é o Maaser Rishon, que era o dízimo que era dado para os levitas, tá? E esse dízimo era um dízimo anual. Todos os anos eles deveriam dar esse dízimo para os levitas, tá? Incluindo o sacerdote. 2% era dado para o sacerdote e mais 10% para os levitas. Aí você diz, mas como que faz essa separação de sacerdote e levita? Não é tudo a mesma coisa? Não, porque são posições diferentes, entendeu? Então, nessa classe aqui, quem recebia mais em relação à quantia era o sacerdote, porque eles pegavam 2%. Irmãos, o dízimo agrícola representava o PIB da época. Entendeu? Tudo que a nação produziu, 10%. Olha aí a expressão: 10% todos os anos era dado para manter os levitas e os sacerdotes. Certo? Havia também o dízimo chamado Maaser Sheni. Sheni, que era 10% da produção, e eu vou explicar agora para vocês como que isso era feito. 10% da produção que todo Israel comia, era distribuído para todo mundo, para todo mundo. Aonde está escrito isso? Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 27. O terceiro tipo de dízimo, era o dízimo chamado Maaser Ani. E esse Maaser Ani era 10%, então, o dízimo que era dado para os pobres. Aonde está escrito isso? Deuteronômio 14, do 28 ao 29. E por último, nós temos o dízimo do gado, que era uma oferta que era dada totalmente ao Senhor, que as pessoas iriam comer esse boi, esse gado, e o sacerdote tinha uma parte menor nisso daí. Ele tinha que comer junto com o povo, entendeu? Mas já vamos falar isso. O que eu quero chamar a atenção aqui? O que eu quero chamar a atenção para você, principalmente, é como que Deus tratava o pobre. A tzedakah, o dízimo,
ou a prática de tzedakah através do dízimo para o pobre. Preste atenção. O dízimo Maaseh Ani era uma contribuição que dava e não era todos os anos. Diferente do dízimo que era dado para o sacerdote e para os levitas, que tinha que ser todos os anos, mas você tem que lembrar do Shemitah. O que é o Shemitah? É o ano sabático. Então o judeu, o hebreu na época, tinha que trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ano não poderia trabalhar nada, a terra tinha que descansar. Você lembra disso? Então, tem 6 anos aqui. Nesses 6 anos, em todos os anos, tinha que tirar o dízimo de tudo e dar para o levita e para o sacerdote. E aí, em uma escala, preste atenção, no primeiro ano, dava para o sacerdote, mas também dividia-se com todo Israel, que é Maaseh Shanim, certo? No segundo ano, Maaseh Shanim, o sacerdote ganha e o resto que sobra, geral. Quando chegava o terceiro ano, aí sim, no terceiro ano, no meio, tá vendo aí como que Deus faz? No meio, Maaseh Anim, o dízimo era dado para os pobres, ou seja, dava para o sacerdote e o restante distribuía para os pobres. Primeiro para o sacerdote e ele dava uma parte para os pobres, ou seja, aí todo Israel, o restante da população não ganhava, era só a população pobre. Era um bolsa alguma coisa, entendeu? Vamos dizer assim, um bolsa dízimo. Quer entender assim? Um bolsa dízimo. E para o pobre especificamente, era só no terceiro ano. Então, primeiro e segundo ano, o sacerdote ganhava e todo Israel ganhava. Ajudava todo mundo, um pouco para todo mundo, entendeu? E aí, quando chegava o terceiro ano, não, vamos sincronizar. Sacerdote ganha e agora vamos dar mais para os pobres para ter aquele equilíbrio social. Por isso que a tzedakah, obra de justiça, tem a ver com isso, entendeu? É uma justiça social a tzedakah. É para equilibrar, tá? Mas olha como que Deus vai tratar o pobre. 2 primeiros anos, se vira, meu irmão. Vai produzir, vai fazer alguma coisa. E não é que Deus não está preocupado com o pobre. Deus está preocupado com o pobre. Mas Deus sabe também que o pobre não pode ficar só encostado. Se é que você me entende, né? E tire as suas conclusões aí. Pois bem, 4º ano, mesma coisa. Sacerdote. 4º ano, Maaseh Shanim. 5º ano, Maaseh Shanim. Aí no 6º ano, de novo, vai ser direcionado ao pobre, porque no próximo 7º, ninguém vai ganhar, porque ninguém vai plantar e ninguém vai colher. Então, no 6º, no meio e no final, no meio e no final, tinha que ajudar o pobre. Porque como ia chegar o Shemitah, o 7º ano, o ano sabático, dando ao pobre no 6º ano, ele vai ter para aquele 6º ano e para o 7º ano. Então, até ele mesmo tinha que ter uma administração com esse recurso para ele não ficar sem no Shemitah. Então era assim. Ou seja, de 6 anos, o dízimo era direcionado ao pobre apenas em 2 anos. Você consegue entender isso? Aí você que construiu aquela narrativa, você que é o YouTube desigrejado, né? Ah, não, tem que ajudar os pobres, é só para os pobres, não tem que dar para pastor, não tem que dar, é só para os pobres. Olha como é que Deus tratava os pobres na época. Porque, irmão, a gente está vendo aí que se você ficar só ajudando, não deixar a pessoa se virar, a pessoa ela fica passiva, entendeu? Ser humano é assim. Então, olha como é que era feito. Olha como que era a distribuição. Primeiro, segundo ano, só no terceiro e no 6º ano que direcionava o dízimo como a tzedakah ao pobre. Ah, não, eu vou dar para o pobre sempre. Tá errado. Porque aí você vai encontrar o quê? Já já nós entra nisso. Aí você vai encontrar o quê? A importância ou o grau de importância que você tem com as pessoas. Que grau de importância você tem com as pessoas? Tem muita gente, eu tenho amigos pastores que eu já vi desenvolvendo isso, entendeu? São independentes, são órfãos espiritualmente, e eles têm as suas guerras lá, suas lutas.
Engraçado, quando tá passando luta e guerra, vai atrás dos outros, né? Para os outros ajudar, os outros pastores a orar, ajudar, aconselhar. Mas quando estão na bênção, quando estão assim, em um estado bom, não lembram, né, de honrar outras pessoas para quando precisar. Fazer o que Jesus diz em Lucas 16, né? Pega o seu dinheiro e ajuda as pessoas para que você gere amigos, forme amigos, para no momento da dificuldade esses amigos te ajudar também. Então o cara não pensa nisso. Como ele só pensa em si mesmo, e aí esses pastores fazem o quê? Pegam seus dízimos, não devolvem os dízimos dos dízimos, não ministram em outras pessoas, ministram em si mesmo nas suas próprias igrejas, nos seus próprios ministérios, e estão dizendo, não, porque eu estou dando para a obra do Senhor, mas a igreja está no nome dele, vai diretamente para ele. Só bobo que se engana com isso. Pois bem, ele está administrando o dízimo dele, então ele está colocando a conta dele em risco. Ele está colocando a conta dele em risco. Não, então eu vou fazer o seguinte, vou dar para o pobre, vou dar para o mendigo na rua, vou dar para a prostituta, coitada dela, está sofrendo, e assim sucessivamente. Lembra-se do princípio, do primeiro. E lembra-se de Hebreus capítulo 7. O maior é quem abençoa o menor. E nós não estamos falando de condição financeira. Nós estamos falando de espiritualidade. O maior espiritualmente era Melquisedeque. E por mais que Abraão fosse financeiramente, de fama, de poder maior do que o Melquisedeque, ele consegue reconhecer, ó, ele vai para baixo aqui, ó, ele consegue reconhecer que Melquisedeque espiritualmente estava superior a ele, porque Melquisedeque, então, dentro do entendimento judaico, é quem ensinou ele as coisas espirituais e por isso que ele prospera. Então ele reconhece e retribui a injustiça com a tzedakah, dizimando. É isso que o escritor aos Hebreus vai falar. O menor é abençoado pelo maior. Se você traz esse princípio, esse entendimento, não, eu vou dizimar para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, não tem problema. Tem que fazer isso também, mas lembre da escala. Não é toda vez que você faz isso. E até isso para fazer também, quem fazia essa redistribuição era o sacerdote. Nos casos de hoje, a igreja, um pastor que deveria fazer essa redistribuição para os pobres. Mas ok. Não, eu sou um sacerdote universal, Pedro disse que nós somos sacerdotes, João disse que nós somos sacerdotes, então. Ok, coloca a sua conta em risco. Depois não peça oração para ninguém. O que você tem que fazer é o quê? Se você não reconhece outros pastores, outras autoridades, outros ministérios, que pode te dar esse suporte espiritual, ser esse Melquisedeque para você que é o Abraão, então faz o seguinte, se você reconhece o pobre, está fazendo só pelo pobre, quando você estiver na luta, na guerra, na dificuldade, enfermo, com um monte de problema, vai lá no mendigo, vai lá na prostituta, no drogado, em quem você ajudou e reconheceu e deu o dízimo para ele. Pede ele para te abençoar. Pede essa pessoa para te abençoar. Porque está escrito. O maior é que abençoa o menor. Então, se eu estou dizimando é porque eu estou reconhecendo que ele é maior espiritualmente que eu. Eu estou aplicando a justiça. É esse o princípio, entendeu? Pois bem, voltando aqui ao entendimento do dízimo para o pobre e também do dízimo para o levita, o agricultor, olha só o que vai dizer. O agricultor deveria separar teruná. Você vai ver aí na edição. Que é a oferta consagrada para o sacerdote. Isso é cerca de 2%. Então, todo o PIB, toda a renda per capita do Israel da época, que era 100% agrícola, 2% para o sacerdote direto. Depois ele separava Maasen Rishon, que era o dízimo para os levitas. Aí você fala, mas por que essa separação? Não são da mesma família? São, irmãos. Mas o sacerdote ele tem uma ocupação, um serviço mais forte espiritualmente falando, entendeu? Então 2% era diretamente para esse grupo menor. E 10% também para os levitas. Mas os levitas não são a família do sacerdote? Sim, mas é porque tinha levitas cantores, músicos, e eles desenvolviam outras funções, e nem todos eram sacerdotes, nem todos eram sumos sacerdotes, entendeu? Hoje em dia nas igrejas não tem aquela pessoa que guarda os carros, que é um obreiro que fica vigiando os carros do pessoal que encosta. Naquela época tinha também quem fazia todo e qualquer serviço na obra, no templo, no tabernáculo, era os levitas. Então, era eles, nem que fosse para carregar só a Arca da Aliança. Todos os serviços eram feitos para os levitas, ou seja, tinha
uma série de trabalhos que eram trabalhos espirituais que seriam remunerados por esse dízimo. Então, no terceiro e no sexto ano, se direcionava então a dizimar para ajudar os pobres, tá? Por último, o que a gente vai entender aqui é a oferta do gado. Por que eu resolvi falar um pouco mais sobre o dízimo, a oferta, o dízimo do gado? Maasé ben Amá. O dízimo do gado era a 10ª parte de cada novo rebanho, nascido no ano, separado como oferta para Deus, como nós temos o exemplo aqui de Levítico 27:32, e toda a dízima do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, preste atenção nessa expressão, que passar debaixo da vara. Havia uma... Vou usar essa expressão, irmão, me perdoe aí, tá? Eu às vezes sou brincalhão. Vou usar. Eles faziam uma espécie de simpatia, entendeu? Mas na verdade era uma seleção. Mas parece uma coisa de simpatia, né? Ó, toda a dízima do rebanho do gado, de tudo que passar debaixo da vara, o 10º será consagrado para o Senhor. Então, eles criavam uma porta estreita, entendeu? Uma abertura estreita ali para o gado passar, eles contavam. E é isso que o rito vai dizer isso, entendeu? Que passava ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. No 10º, o 10º boi que passava, o 10º gado que passava, pronto. Marcava aquele gado, tá? Com a tinta vermelha ou com qualquer tipo de um sinal, dizendo, esse daqui é consagrado para o Senhor. E aí esse animal, eles iriam fazer o quê? Pegar esse animal e sacrificar ele, queimar ele inteiro, fazer um churrascão com ele. E aí, uma parte desse sacrifício seria comida pelo sacerdote, tá? E era oferecido esse animal como um sacrifício de paz. Olha que interessante, sacrifício de paz, de gratidão. Era oferecido como sacrifício, um dos sacrifícios mais diferentes que tinha. Parte do animal que eram queimadas no altar, por exemplo, gordura e sangue queimada no altar. O peito e a coxa direita dadas ao sacerdote, ou os sacerdotes, né? O Cohen. Então o sacerdote comia o peito e a coxa esquerda. O restante da carne era comida pelo dono da oferta com a sua família. Então nós temos aqui o dízimo do gado, aquele boi que foi marcado, pegava ele, queimava ele, o sacerdote comia uma parte. E aí por que eu quis colocar essa parte que o sacerdote comia? Aí você vai lembrar daquela expressão que o apóstolo Paulo diz assim, ó, quem vive do altar, coma do altar, ou participa do altar. A grande verdade é que também não dá tempo de eu explicar aqui para vocês que essa aula já está muito longa, mas é bom você entender que quando você traz uma oferta e abençoa alguém, aquele alguém vai comer, vai pegar aquela oferta e vai se alimentar. Não é necessariamente tem que comer, mas o comer é consumir aquilo. Porque a oferta, no fundo, é uma energia, é uma expressão de adoração que você está fazendo. Então, para validar isso diante do mundo espiritual e validar isso diante de Deus, o sacerdote tinha que comer, ou seja, pegar dessa energia que você está trazendo. E ele fazendo isso, você se torna participante. A pessoa que trazia se tornava participante do altar. Aí você fala, mas o que o altar tem para me oferecer? Milhares de coisas, de bênçãos. Milagres, prodígios, maravilha. Não dá tempo da gente expressar tudo isso. O altar mesmo, que é misbeá, lugar de sacrifício. Junta isso com a palavra sacrifício corban, que significa aproximar de Deus. O sacerdote, ele tinha a estola sacerdotal, aquele coletezinho com as pedras, que também significa estola da justiça, e novamente nós temos a palavra justiça. Na verdade, o altar ele funciona também como um tribunal de justiça para dar sentenças. Então você traz a oferta, o sacerdote come e dá uma sentença de bênção para a sua vida. Tem essa dinâmica também. Portanto, ia trazer para esse ofertante um estado de pureza no ritual e paz, porque como era uma oferta de paz, então era para consagrar todos os outros noves, ou o rebanho, ou as finanças. Por isso que o sacerdote tinha que participar e comer também dessa oferta. Olha quantas coisas importantes. E é como eu estou dizendo aqui, irmão, se a gente for botar tintim por tintim, meu Deus, isso aqui vira 5, 6 horas.
Importante dizer que o dízimo do gado não podia ser vendido, não podia ser trocado e nem substituído. Levítico 27, 33 diz isso. Se alguém tentar substituir o animal, ambos se tornavam sagrados. Se a pessoa, por acaso, ele falasse assim, não, eu vou dar esse boi aqui. Ah, não, não é esse não, vou dar o outro. Nessa tentativa de querer substituir o animal, você deveria dar os dois, então. Só por causa que você passou na vara o animal, passou naquele negócio estreito, entendeu? Colocava ali e ele passava. Não, escolhe esse. Não, desculpa, escolhe aquele outro. Se você cometesse esse erro na hora, você tinha que dar os dois animais, é isso que ele está dizendo. Se alguém tentar substituir o animal, ambos se tornavam sagrados, ambos tinham que ser levados para o sacrifício. Se o dono não levasse o animal a Jerusalém, ele não poderia usá-lo. Era considerado uma transgressão, ou seja, o animal que foi dado como uma oferta, como consagrado, ele não poderia não deixar de levar, porque seria um pecado. Quantas pessoas, irmão, têm feito isso, hein? Aquilo que é sagrado, aquilo que foi separado para Deus, você não entrega. Para Deus isso é um pecado, entendeu? A função espiritual, então, do dízimo do gado ensina o quê? A submissão, o reconhecimento de que Deus é o dono de todas as nossas posses. Temos aqui também a forma de santificar o nosso cotidiano, a nossa vida diária, a criação dos nossos animais, e não só a agricultura. Então, o dízimo do animal era para mesmo que consagrar, abençoar, santificar também os animais, não só a parte agrícola. Envolvia toda a família na adoração, na prática de peregrinação até em Israel, ou seja, comia toda a família, participava toda a família era abençoada nesse ritual. Pois bem, pessoal, olha, estamos chegando aqui no final, né? E eu digo uma coisa para vocês. Você tem dúvida do que eu estou falando? Pesquise, estuda. E, como eu disse no começo da aula, por mais que eu tento colocar aqui várias coisas, sempre fica uma ponta solta. Para a gente falar tintim por tintim, citando versículos, explicando cada versículo, é muito tempo, tá? Eu quero falar aqui sobre Mateus capítulo 5, que é um versículo bem interessante, que é o próprio Jesus falando. É o próprio Senhor Jesus falando. Porque a pergunta do pessoal é: ah, mas nós estamos na dispensação da graça. Vou dizimar para quê? Entendeu? Se eu dizimo... E tem gente que está chegando ao nível de dizer: quem dizima está debaixo de maldição. Meu irmão, com coisa que o dízimo é equivalente a sacrifícios de purificação, ou sacrifícios de pecado. Irmãos, em toda a Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento, sempre, quem semeia, vou usar só essa expressão, tá? Quem semeia vai colher. Quem semeia vai colher. Em toda a Bíblia. E olha que eu nem falei aqui, que não vai dar tempo também, de falar das representações dos tipos de alimentos, dos tipos de vegetais, de grãos, e o que representa isso quando você levava para o altar. Ainda tem isso, né? A representação desse ritual, que era ali os elementos do próprio dízimo, entendeu? Nem dá para tempo falar isso. Mas o dízimo ele não está em conexão, ele não está em relação aos sacrifícios dos pecados, que esses sim foram cumpridos por Jesus. Esses sim, né, foram superados de uma vez por todas, como diz Hebreus. Mas o dízimo não se encaixa nisso. O dízimo é outra coisa fora disso, entendeu? E é o que eu estou tentando passar aqui para vocês. Mas até nisso, escute o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 20, diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a Torá, ou, em algumas traduções, a lei. Aí ele vai dizer, ou os profetas. Não vim para destruir, mas vim para cumprir. E a palavra grega aí, cumprir, plero. Plero significa preencher, completar, ou até mesmo pode ser traduzido como dar um sentido verdadeiro. Vou lhe dar um exemplo aqui. A lei de Moisés dizia que o homem ou a mulher que fosse pego em ato de adultério deveria ser apedrejado. E o que Jesus fez com aquela mulher que foi pega no ato de adultério? E os caras dizem, ó, a lei está dizendo que tem que matar. E tu, o que diz? Olha aí o que é preencher, completar,
Completar é o que está faltando ele colocar. O que estava faltando dentro do ensinamento, na interpretação dos homens? Misericórdia. Sedacá. Justiça. Toma. Justiça. Preste atenção. Jesus disse o quê? Aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra contra ela. O que Jesus demonstra com isso? Misericórdia, compaixão, sedacá, não no sentido financeiro, né? No sentido afetivo. E tá dando para aquela mulher mais uma oportunidade. Mas as pessoas não querem entender por esse lado. Então, dar um sentido verdadeiro é, plero, cumprir isso, entendeu? E aí eu tinha que falar para vocês também sobre o jugo dos rabinos, entendeu? Que cada rabino tinha um jugo, e cada jugo era uma linha teológica diferente da outra, e cada discípulo de cada discípulo de cada discípulo de cada discípulo de cada rabino havia um jugo diferente de interpretação, e o jugo tinha a ver com essa linha de interpretação. Uns rabinos diziam, olha, se no Shabá, por exemplo, você quebra o Shabá, o que é trabalho no Shabá? Você não pode trabalhar no Shabá, tem que descansar. Alguns rabinos até interpretavam assim, se você andar 500 passos durante todo o dia, todo o Shabá, você quebra o Shabá, porque isso já é trabalho, entendeu? Você tem que ficar quieto. Fica parado aí, meu irmão. Então, até isso, entendeu? E a outros já diziam, não, pode dar mais de 500 passos aí, não tem nada a ver com isso. Isso são os julgos, né? Os julgos. Jesus disse que veio dar um sentido verdadeiro. Jesus disse que veio completar, colocar o que faltava. E o que faltava, e sempre faltou, e ainda falta para as pessoas. Misericórdia, compaixão, falta isso. Aí ele diz no versículo 18, porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra, pega isso, até que os céus e a terra passem. Já passou os céus e a terra, irmãos? O céu e a terra existem? É lógico, se você está me ouvindo aqui é porque ainda não acabou os céus e a terra. Olha o que Jesus está dizendo. Até que o céu e a terra passem. Nem um jota e nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A narrativa, o entendimento, a compreensão judaica diz que todo o universo, os céus e a terra, né, junta coisas da terra e coisas do céu. Toda a existência, ela está sendo sustentada pela Torá. É forte. E isso também já dá uma outra aula, né? É sustentada pela Torá. E Jesus está reafirmando isso, entendeu? E dizendo, enquanto os céus e a terra não passar, a lei continua valendo. A lei continua. Então, como eu sei que eu posso praticar algumas coisas da Torá e receber o benefício disso? E é lógico, com entendimento, com compreensão, não com legalidade, com aquele legalismo que se eu não fizer eu vou morrer. Não, irmão, eu tenho a graça também, que pode me perdoar quando eu não conseguir, né? Né? Então, mas não que ele está excluindo isso. Jesus não excluiu. E apesar que eu acredito, e tem muita gente que não entendeu até isso, não entendeu isso até hoje, que a graça ela começou lá no Jardim do Éden, irmãos. Ah, não, a graça foi Jesus que pregou. Não, a graça foi Paulo que pregou. A teologia da graça é Paulo, a teologia da graça é Jesus. Não, irmão. A teologia da graça começou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, que era já para ele ter morrido. Mas Deus foi lá, matou o animal, praticou Torá, né? Remiu, vestiu ele com as peles e deu ao homem o que a gente chama de tempo de arrependimento, que no hebraico é techuvá, tempo para ele se arrepender. E aí deu a lei para ele começar a voltar, trilhar o caminho de volta, que techuvá é isso, é voltar, entendeu? E então a graça é isso. As próprias ofertas, os próprios rituais, as próprias mecânicas aqui do Antigo Testamento para você se purificar disso, daquilo outro, isso é graça. Isso é graça que Deus está revelando ao povo para eles se beneficiarem. Porque senão o mundo espiritual ia ficar conturbado. Isso também é graça. E tem muita gente que fala que é lei, que é ou imposição, que negativamente eles olham isso, entendeu? Então, preste atenção. Jesus está dizendo,
e quanto os céus e a terra não passar, nem um tio, nem um jota. Tudo vai estar valendo ainda. Tu acha que não está valendo agora? Tu acha que se eu pegar esse princípio e dizimar, não vale? Quem está dizendo aqui? Quem que está falando aqui? Jesus. E na época de Jesus, que Bíblia que Jesus tinha? Que hoje o Novo Testamento não fala disso. Que Bíblia que Jesus tinha, senão a Torá? E ele diz aqui os profetas, o Taná. Ele só tinha isso. Ele não tinha Novo Testamento aqui. E ele está dizendo, ele está afirmando. Tá? Aí ele diz assim no versículo 19, olha, ele aumenta o nível ainda. No versículo 19, Jesus diz, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja um tio, seja um jota. O jota é o iode, né? O tio é um pontinho. Um pontinho. Inclusive a palavra, aí, ó, olha as conexões de novo. Tô vendo aqui que eu tenho um quadrozinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Na minha parede aqui, eu coloquei o alfabeto hebraico aí, né? Inclusive, para me ficar lendo as letras e sempre lembrar de cada uma para decorar com mais facilidade. Inclusive, o que acontece? A letra 10 é iode, que é a que Jesus está falando aqui, entendeu? Ou iota, como alguns dizem. Iude também pode ser pronunciado assim. E nós estamos falando de dízimo, acer 10, letra. Como que é a conexão das coisas? A letra 10 é a letra que é a primeira letra do tetagrama de Deus, do nome de Deus, entendeu? É a primeira, iota, iud. Então, ele está dizendo, nenhum, aí dentro da tradução judaica diz que, eu, por exemplo, tem essa caneta aqui, aí eu vou formar uma letra hebraica, entendeu? Quando eu ponho uma caneta aqui, eu faço um ponto. Quando eu faço um ponto, eu vou escrever uma letra. Então, esse ponto, eles dizem que o Yud, né, que é a 10ª letra, é o início de todas as letras. O início de todas as letras. Eu até separei aqui, deixa eu ler aqui para vocês o significado de, assim, dentro de um breve, o Yud. E o Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, tá? Considerada ali como uma vírgula suspensa. Na edição eu coloco para você aí um exemplo dela. Simboliza humildade e essência. Tudo começa com um ponto, que é o que eu estou falando aqui, que eu acabei de falar para você, um pontinho. Então representa isso. É o início da criação de todas as letras. Já disse isso para você. Na tradição judaica, ensina que todas as letras hebraicas começam com esse ponto que vai formar o quê? O Yud, simbolizando que Deus está no início de tudo. Por isso que a primeira letra do nome de Deus é Yud. E é considerado uma semente das outras letras, ou seja, através dessa letra nasce as outras letras, certo? Também o Yud é uma letra que está relacionada diretamente com a santidade. A palavra Iada significa mão, vem também aí a primeira letra Yud, né? Então está relacionada direto com a mão de Deus, representa a ação divina, o toque espiritual de Deus no mundo e, por último, representa a espiritualidade na dimensão interior, porque essa, por ser uma letra pequena e quase invisível ou imperceptível, o Yud representa então um mundo oculto, a alma, os pensamentos e o que está além da matéria. Olha que doido, né? Que top. E o 10, então, vai representar a ser, né? Rico, prosperidade, riqueza, tudo isso, completude, gente plena, gente cheia. Então tem tudo a ver com isso. Mas voltar aqui o versículo para a gente terminar e ler e finalizar o entendimento. Muita informação, né, irmão? Meu Deus, que aula! Que aula! Muita informação. Ele diz: qualquer que violar um desses mandamentos, por mais menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Olha a bênção que eu recebo quando eu te ensino e você aprende e você pratica. Se eu ensinar você a descumprir, no mundo espiritual eu sou considerado menor. Não, não faz isso, nós estamos na dispensação da graça, não faz mais isso, não faz aquilo outro. Estou ensinando a você a não cumprir, fazer só o que a sua alma vai desejar. Uma teologia mais, entendeu? Você está entendendo? Mas se eu te ensino certo, se eu te levo ao caminho correto, eu ganho autoridade espiritual. Eu ganho grandeza espiritual. Se eu estou praticando, ele está dizendo aqui, se eu pratico e se eu também ensino aos homens a guardar esses mandamentos. Então, quando eu ensino alguém, alguém aprende e começa a praticar, eu, por causa disso, eu ganho porque eu ensinei essa pessoa. Então, vocês que estão aí consumindo ao longo desses anos que me acompanham aqui nas redes sociais e fala assim, quando você fala assim, ai apóstolo, ai pastor, eu aprendi muito com o Senhor, estou aprendendo muito da Bíblia com o Senhor. Sabe quem está sendo engrandecido, quem está se tornando grande no mundo espiritual? Eu. E é lógico que você também depois, né? Então, é isso que Jesus está falando. Esse será grande no reino dos céus. O reconhecimento, entendeu? Olha que top isso. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça, aí vem de novo o papo de justiça, se a vossa justiça não excede a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. E aqui é outra pregação também, que a gente ficaria horas e horas. Então, como é que está a sua justiça? O ato de você dizimar demonstra que você está executando a justiça. No grau de importância, quem vem em primeiro lugar? Hã? Quem vem em primeiro lugar? E só assim, ó, me ame, tá? Porque eu tô te ensinando. Então, aguente, tolere, tá? Imagina eu depois editando um vídeo grande assim. É para honrar, para abençoar você, tá? Hebreus, eu não posso sair desse vídeo sem citar Hebreus, porque nós estamos falando desse grau de importância. Então, no Antigo Testamento, nós temos os sacerdotes que nós deveríamos honrar. E apesar que até hoje a gente acredita que não como um sacerdote do templo, como um sacerdote judeu. Nós somos sacerdotes espirituais, né? Também é outro tema para se desenvolver aí. Pois bem, agora nós temos os pastores, os nossos líderes, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 15 ao 17, também é usado muito pelos desigrejados. O problema deles é que eles leem um versículo só e não lê o restante. E também, quando lê o restante, não sabe interpretar. E pega o versículo 15 que diz assim, ó: portanto, oferecemos sempre para Deus um sacrifício de louvor. Eles não sabem nem o que é sacrifício de louvor. Também não vou dizer aqui para você nesse vídeo. Outra hora a gente fala sobre isso. Aí o escritor diz assim: e o fruto dos lábios é o fruto dos lábios que confessa o nome do Senhor. Aí o cara desigrejado fala aí, tá vendo? Sacrifício hoje não é você dar oferta, não é você dar dízimo, não é você jejuar, não é você fazer isso, aquilo outro. Se você só adorar, abrir a sua boca e cantar e agradecer a Deus, já é um sacrifício de louvor. Eu acredito também nisso, entendeu? Mas cada sacrifício tem a sua expressão espiritual. E esse sacrifício aqui também, ele pode ser não aceito por Deus. Porque o próprio Jesus diz, com os lábios vocês me confessam. Mas do que adianta se o coração está longe? Então não é qualquer um, não é qualquer sacrifício de louvor que Deus vai receber também, não. Deixa de ser besta, irmão. Não é qualquer pessoa que Deus vai aceitar. Se ele rejeitou a Caim, ele pode rejeitar as pessoas hoje. Oxe, o problema é que eles esquecem de ler o versículo 16, que no versículo 16, assim, no versículo 16 diz assim, ó, tô falando tão rápido que vai engolindo, né? Ele diz assim, ó, não vos esqueçai da beneficência da comunicação. No original não tem essas duas expressões ao mesmo tempo, beneficência e comunicação. É uma palavra grega chamada koinonia. Koinonia tem a ver com compartilhar, com repartir, com distribuir. E koinonia você encontra, por exemplo, em Atos capítulo 2 também. O princípio, o conceito de koinonia. E o que tem em Atos capítulo 2? O povo pegando as suas fazendas, as suas propriedades, vendendo e depositando nos pés dos apóstolos. Aquilo dali é o conceito de koinonia, de compartilhar. O pão de casa em casa, de orar, e eles
ter tudo aquilo em comum. Então tem tudo a ver com isso. Koinonia não é só se reunir para a gente orar e adorar junto, eu te ajudar em oração. Koinonia também tem a ver com eu pegar os meus bens e te dar. Ou você me dá também, entendeu? E a gente está há anos-luz de ser uma igreja apostólica. Porque quem é o louco, ou quem é o doido, que faz o que Barnabé, que antes era José, fazia? E ali é ele que aparece, o Barnabé aparece ali, o filho da consolação aparece ali, pegando tudo e dando para os apóstolos. E depois se tornou um apóstolo muito conhecido, Barnabé. Hã? Era isso, koinonia é isso. Aí o versículo vai dizer assim, e tais sacrifícios. Que tais sacrifícios? Sacrifícios de koinonia, de compartilhar, de pegar e ajudar as pessoas. Tais sacrifícios que agradam a Deus. Outrora ele falou do sacrifício de louvor, mas ele diz que o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício que eu não posso esquecer de fazer, que é ajudar pessoas no final das contas, né? E o versículo 17 vai dizer o quê? Obedecer os vossos pastores e sujeitai-os a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que eles façam com alegria e não gemendo, por isso não seria útil. Olha, então, se eu pego esse conceito todo de koinonia, no grau de importância, quem devo ajudar primeiro, se é o pobre, se é o viúvo, se é o estrangeiro, se é o sacerdote, se é o pastor, quem é? Quem é no grau de importância que eu tenho que ajudar primeiro? Tá aqui, ó, a resposta de Hebreus aqui. Faça para os pastores, para os líderes, para as pessoas que hão de dar conta da sua alma, inclusive, que se eu te ensinar errado, eu tô lascado, entendeu? Que se eu te ensinar errado, eu posso ficar fora do reino. Olha, o que ele está dizendo aqui? Faça para eles, para que eles façam o trabalho deles, a obra, o ensino, o discipulado, seja lá, cada pastor tem o seu ministério, o seu chamado, para que eles façam isso com alegria, não gemendo. Irmãos, faz muitos anos, eu tenho aí 20 anos de ministério, o quanto eu tenho feito a obra gemendo, o quanto que eu já fui e sacrifiquei sem ganhar nada. Os irmãos aqui do YouTube que me acompanham, quantas viagens eu já fui, falei lá para as pessoas, ó, tô vindo aqui por vir, porque essa quantidade de pessoas aqui não vai pagar gasolina, não vai pagar hospedagem, não vai pagar nada, tô aqui para orar por vocês, para abençoar. Quantas vezes já falei isso? Eu sei o que é fazer a obra gemendo. Eu sei o que é orar pela uma irmãzinha que está vindo, pastor, me ajuda aqui em oração para Deus abrir uma porta, porque eu tenho que pagar o meu aluguel e eu estar com o meu aluguel atrasado também, ou 2, 3 meses. Ou o aluguel da igreja está atrasado também. Eu falo, irmã, vamos orar para Deus fazer milagre. E Deus ainda fazer milagre na vida dela e eu continuar ali ainda em déficit. Quem é pastor sabe disso, quem é obreiro sabe disso. Você entendeu? Ó, tá dizendo aqui, para não fazer gemendo. Mas a realidade é essa. A maioria de nós, pastores líderes, que são pobres, que não tem tanta repercussão, que não tem tanta mídia, que não tem tanta coisa, estamos fazendo gemendo. Tiramos, às vezes, do nosso bolso. Estamos pagando para pregar para as pessoas. Essa é a realidade de muitos de nós. Tem muitas igrejas que já não estão mais nesse nível aqui. Já estão confortáveis, né? Mas o propósito de você ajudar, contribuir, dizimar, ofertar, entregar votos, fazer altares, é para isso. Para que nós possamos, nós pastores, com alegria fazer isso. Olha como que é bom eu ir para a igreja orar e não ficar preocupado, nossa, como que eu vou pagar meu aluguel, como que eu vou comprar comida para meus filhos, como é que eu vou pagar, sei lá, o carro que está financiado, o aluguel da igreja, o aluguel da minha casa, não sei o quê, cara, eu fico naquela, e vou orar por alguém, estou com essa energia negativa, estou com essas preocupações. Você sabe disso. Que pressão é essa? Então, o que eu estou passando espiritualmente para essas pessoas? Não é fácil, não. É complicado. Então, num grau de importância, você, ao invés de ajudar a liderança, a pessoa que está compartilhando conhecimento com você, inclusive Efésios, ou melhor, Gálatas, falando de cabeça, tá, irmãos? Por isso que às vezes eu me confundo. Gálatas capítulo 6, versículo 6, está escrito que você deve compartilhar os seus bens com aquele que instrui você na palavra.
Então, eu estou aqui ensinando, discipulando, vou orar por você, vou fazer campanha, vou fazer jejum. Talvez visito vocês que estão perto aqui de mim, visito você pessoalmente, faço tudo que você puder fazer, oro, Deus te abençoe, e na hora de você entregar sua tzedakah e manifestar a justiça e abençoar a minha vida, o meu ministério, você prefere abençoar o pobre lá que não tem nada a ver? Não que você não deva fazer para ele, tem que fazer, mas no grau de importância você faz primeiro para ele. Você abençoa ele primeiro em vez de me abençoar? Então, pensa nisso vocês. Vamos orar, finalizando essa aula, agradecendo a Deus, e depois a gente conversa mais sobre esse assunto. É um assunto bacana, é um assunto top. Espero que você tenha gostado. Não esquece do like, de compartilhar, de mandar para todo mundo. Se você, caso então, está assistindo essa aula, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Jesus, te agradeço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que me acompanhou nessa aula aqui hoje, nessa mentoria. Que o Senhor, meu Pai, guarde, protege, blinda. Traz, meu Pai, todas essas revelações para o coração do teu filho e da tua filha e prospera ele, prospera ela. Abre as portas para ele, abre as portas para ela. Que todo esse princípio por trás de Maaser, do dízimo, da completude, da riqueza, da prosperidade, da letra Yud, venha, meu Pai, e se manifeste na vida dessa pessoa. Que a sustentação da vida dessa pessoa seja a Torá, seja o ensinamento, seja a tua palavra, assim como os céus e a terra estão sustentados pelo poder da tua palavra, Senhor. Que essa pessoa venha viver com a sua vida alicerçada, sustentada pela palavra do Senhor. E não a minha palavra, não as minhas intenções, mas pela tua palavra. Abençoa essa pessoa e honra cada um, meu Pai. Em nome de Jesus. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100. É celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com, ou através das contas bancárias: Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.